Este é você. Aquele é seu pai, o pai dele, e assim por diante retrocedendo no tempo. Em pouco tempo, você passará pelas eras das perucas empoadas, cotas de malha, mamutes, e finalmente encontrará alguém agachado no chão, mastigando um besouro, e tentando não morrer antes do pôr do sol. Essa pessoa, esse é o seu ancestral. Ele não tinha nome, não tinha sapatos, e não fazia ideia de que você, um descendente distante com vício em lanches e uma leve dependência de cafeína, existia. Mas o problema é este: se essa pessoa, ou qualquer um dos milhares na sua linha ancestral tivesse tropeçado na hora errada, ou tivesse sido devorado por alguma criatura de dentes afiados, ou simplesmente não tivesse conseguido se reproduzir, você não estaria aqui. Você existe porque milhares de pessoas antes de você não morreram quando deveriam. Você não é sortudo. Você é o produto de uma coincidência violenta e da tenacidade da biologia. Então vamos analisar o quão perto você esteve de nunca ter nascido. Vamos classificar as 5 épocas mais mortais da história da humanidade. Do nível ruim, mas você sobreviveria, ao nível você praticamente nasceria com um testamento. Vamos começar. Número 5. A Era do Gelo. Cerca de 20 mil anos atrás, durante o último máximo glacial, a Terra não era um lugar amigável. Enormes camadas de gelo de até 3,2 km de espessura cobriam grande parte da América do Norte, Europa e Ásia. A temperatura média global caiu cerca de 6 graus Celsius, transformando grande parte do planeta em um deserto gelado, onde comida era um conceito escasso. Se você vivesse naquela época, sua rotina diária incluiria não morrer de hipotermia, caçar mamutes lanosos do tamanho de ônibus escolares, e ocasionalmente, fugir de criaturas como o leão das cavernas, Pantera espelaia, um dos maiores felinos selvagens da história. Sua casa seria provavelmente uma cabana de ossos de mamute, ou uma caverna compartilhada com os 40 parentes que você menos gostava. Suas roupas peles de animais costuradas com agulhas de osso. Queria jantar? Boa sorte! Você estaria equipado com um bastão afiado, e seu alvo pesaria 6 toneladas e estaria ativamente tentando matá-lo. E se a fome não o matasse, um simples corte infectado provavelmente o faria. Não havia antibióticos, vacinas, nem pronto-socorro, apenas muitas curas caseiras que envolviam mastigar plantas aleatórias e torcer pelo melhor. Apesar de tudo isso, o Homo sapiens se adaptou, inventou ferramentas, dominou o fogo, e até criou arte rudimentar, como as pinturas rupestres de Lascaux. Número 4. O alvorecer da agricultura. Cerca de 10 mil anos atrás, os humanos tiveram uma ideia brilhante. Naquela época, perseguir outro mamute tinha se tornado insuportável. As pernas estavam cansadas demais. Eles viajavam centenas de quilômetros em busca de uma refeição. Uma solução foi proposta: que a comida venha até nós. Como? Assentando-se em um só lugar, cultivando e construindo. Bem-vindos ao alvorecer da agricultura, também conhecido como o período em que a humanidade acidentalmente tornou a vida muito mais difícil. Os primeiros agricultores abandonaram o estilo de vida nômade de caçadores-coletores para se estabelecerem em vilas fixas, cultivando lavouras como trigo, cevada e lentilha. Parece inteligente, certo? Sim, exceto que isso abriu uma série de novos problemas. Viver em proximidade significava que as doenças agora podiam se espalhar como um incêndio. Sua dieta piorou muito, com menos proteína, mais deficiência de vitaminas, e seus dentes basicamente apodreciam na boca, sem mencionar o problema das colheitas perdidas. Uma seca severa, um enxame de gafanhotos, uma inundação aleatória, e toda a sua vila morreria de fome enquanto olhava desesperadamente para o céu. Arqueólogos até encontraram esqueletos antigos mostrando sinais de desnutrição, anemia e terríveis catástrofes dentárias. Número 3. As invasões mongóis. Se você vivesse no século XIII e visse uma nuvem de poeira no horizonte, você teria cerca de 3 minutos para entrar em pânico antes que sua cidade fosse arrasada. Sob a liderança de Gengis Khan, um homem que considerava a misericórdia uma lenda, os mongóis criaram o maior império terrestre da história humana, estendendo-se da China ao leste europeu. Sua estratégia: aparecer rápido, atacar com força e não deixar nada em pé. Cidades inteiras foram varridas do mapa, populações foram massacradas, e os sobreviventes, se houvesse, às vezes eram usados como escudos humanos para a próxima batalha. Os cavaleiros arqueiros mongóis podiam atingi-lo a uma distância de 274 metros enquanto galopavam, basicamente inventando a guerra móvel séculos antes dos tanques. Historiadores estimam que as invasões mongóis mataram cerca de 10% da população mundial, em uma época em que a população mundial já era pequena. Número 2. A peste negra. Em 1347, a Europa recebeu um convidado indesejado da Ásia Central, através de algumas pulgas portadoras de doenças, e as coisas rapidamente pioraram.
A peste negra, ou peste bubônica, varreu vilas e cidades como um incêndio biológico, causada pela bactéria Yersinia pestis. Ela viajava em ratos, pulgas e pessoas, com absolutamente nenhuma noção de higiene pessoal. Uma vez que explodia, a sobrevivência se tornava uma loteria. Você podia pegar a doença de um aperto de mão, de um copo compartilhado, ou simplesmente respirando o mesmo ar medieval que alguém infectado. Os sintomas incluíam gânglios linfáticos inchados, febre, vômito de sangue e, em última instância, a morte, frequentemente em poucos dias. Estima-se que entre 30% e 60% da população europeia foi aniquilada em apenas alguns anos. Vilas inteiras foram abandonadas, economias entraram em colapso, e médicos andavam com estranhas máscaras em forma de pássaro cheias de flores, pois aparentemente usar aromas para combater a praga era considerado o auge da medicina medieval. Número 1. A erupção do supervulcão Toba. Há cerca de 74 mil anos, o supervulcão Toba explodiu e quase varreu a humanidade da existência. Quando Toba entrou em erupção, lançou mais de 2.793 km³ de cinzas e detritos no céu, material suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos. A erupção causou um inverno vulcânico tão devastador que a luz do Sol ficou obscurecida por cerca de 6 a 10 anos. As temperaturas globais caíram drasticamente em 15 graus Celsius, as plantas murcharam, os animais morreram de fome, e os ecossistemas em todo o mundo entraram em colapso. Para os humanos primitivos, que já lutavam para encontrar calorias suficientes para não morrer a cada dia, aquilo foi uma catástrofe. O suprimento de comida desapareceu. Regiões inteiras se transformaram em desertos congelados. Rios secaram. Florestas se tornaram cemitérios. A população humana total foi estimada em menos de 3 mil indivíduos. Um gargalo genético tão apertado que todos que vivem hoje são provavelmente descendentes daquele pequeno grupo de sobreviventes. Sem colheitas, sem animais, sem luz solar, sem uma segunda chance. Imagine viver uma vida inteira na escuridão, no frio, faminto, com o medo constante de que hoje poderia ser o último dia em que alguém veria o sol. Você existe porque eles não desistiram quando tudo mais havia acabado. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, você é o milagre pelo qual seus ancestrais lutaram contra mamutes para conseguir. Então, clique em inscrever-se antes que a seleção natural faça o seu trabalho, e nos vemos no próximo vídeo.